E aí, filhão, só nos computer? Fábio Jordan na área aqui, mago dos hardwares, como costumam dizer pela interwebs. E no vídeo de hoje, nós vamos fazer o quê? Te ajudar a descobrir como que você faz para escolher o seu novo Samsung Book, que não é esse cara aqui, é outro. Mas eu não tenho um Samsung Book para colocar na mesa, então é esse aqui mesmo. Mas antes de tudo, veja bem, a gente vai falar de Samsung Book. Não é de Samsung Book Go, nem de Galaxy Book, nem de Galaxy Book 2, nem Galaxy Book S, muito menos da linha Galaxy Book Pro. Também não é de Galaxy Book 2 Pro e tampouco de Galaxy Book 2 360. Pois é, Samsung realmente tem muita série de notebooks, por isso que isso está até num roteiro, que eu não conseguiria decorar tantos nomes. Mas o foco hoje é o seguinte, são os notebooks mais populares, que muitas vezes também vão ter os preços mais em conta. Então, o que acontece? O show de informações vem logo após a vinheta. E muito que bem, se você está com dúvidas, é porque realmente fica difícil se achar no meio de tantos modelos. E olha, o segredo para você escolher o seu notebook está nos detalhes. Muda muita pouca coisa entre as configurações, então tem que ficar ligado. Aqui, neste computador, eu estou navegando em dois sites. Nesse primeiro aqui, o site da Samsung, no qual as coisas talvez fiquem um pouco mais fáceis. Se a gente abrir aqui um por um dos aparelhos, olha só, rolando a tela aqui, a gente vai descobrir que todos eles vêm com tela de 15,6 polegadas, com resolução Full HD, bateria de 43 Wh, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5, que é compatível com 802.11 AC, e todos esses aparelhos que estão aqui, ó, 4, 8, aqui tem um botão Veja Mais, temos um total de 9 no site da Samsung. Todos eles têm as seguintes conexões: HDMI, USB-C, USB 3, USB 2, RJ45, fone de ouvidos, a conexão de energia, felizmente, né, porque precisa recarregar a bateria, e também leitor de cartão microSD. Então, você não precisa ficar se preocupando com essas configurações, tá? Porque todos eles vão ter tudo isso. Se você é uma pessoa, quero muito comprar um notebook, mas preciso de uma porta HDMI, eles vão ter, todos vão ter, certo? Além disso, a grande maioria desses aparelhos, que a gente vai falar no vídeo de hoje, já vem com Windows 11, tá? Todos esses que estão no site da Samsung aqui, ó, se você olhar, tem o modelinho, a fotinho, em seguida a cor, em seguida o Windows 11 Home e a capacidade de armazenamento. Todos vai estar essas configurações. E olha só, todos com Windows 11 Home, rolando para cima, Windows 11 e tal. E aí temos as configurações de armazenamento. Porém, nessa tela geral aqui, você não está vendo configuração de processador, nem de memória, porque tudo isso a gente vai falar à parte. Agora, só deve ter um ou outro modelo de transição que ainda tem o Windows 10. Mas eu vou dizer depois qual que é. E eles não estão no site da Samsung, porque eles já meio que saíram de linha. Porém, você ainda deve encontrar para vender, certo? O que acontece? Quando você estiver pesquisando, talvez você não vai entrar no site da Samsung para pesquisar. Talvez você vai estar tipo no site do Magalu aqui. Aí você foi lá na busca e digitou Samsung Book, tá? Quando você digitar Samsung Book aqui na pesquisa, ele vai te dar nessa tela aqui, que é uma tela muito boa. E olha só, aqui está escrito resultados para Samsung Book. E a segunda informação é 1.069 produtos encontrados. Você está entendendo? Não é pouco notebook, é muito notebook. Porque aqui ele não vai te dar só o Samsung Book, ele vai trazer todos os modelos possíveis e imagináveis, inclusive vários daqueles outros que eu falei no começo do vídeo, Samsung Book Go, Galaxy Book, etc, porque todos são Samsung e são notebook. Então a busca entende que talvez você esteja interessado nesses outros. Mas, como eu disse, o foco hoje não é esses outros, somente Samsung Book. O que acontece? Ao abrir cada um desses aparelhos aqui, seja no site do Magalu, ou seja no site da Samsung, você vai verificar, eu vou abrir um exemplo do site do Magalu, ó. Aqui tá, no título, Notebook Samsung Book Intel Core i7, 8GB, 256GB SSD, tracinho, 15.6 Full HD, Windows 11, e depois de tudo isso, no fim, vem um código escrito NP550XDA-KU1BR. Ao abrir um outro, ó, vamos pro próximo. Esse aqui não tem esse código. Vamos para um próximo aqui.
Esse aqui tem o código, mas o código está antes. Esse já é um NP550 XDA-KF2BR, certo? Então, você está vendo que o código, ele identifica alguma coisa, certo? O que a gente identifica nesse código aqui? Então, a gente vai ver por partes cada um desses aparelhos, começando do mais topo, indo até o mais simples. Então, temos aqui aberto já do site da Samsung, o primeiro deles, que não vai estar ali em cima, quer dizer, está aqui em cima escrito, ó, nesse cantinho, Samsung Book NP550 XDA KU1BR, que é o mesmo que está aqui também nessa outra aba do Magalu. E você está vendo que é um notebook de R$ 3.600. No site da Samsung, você vai encontrar várias informações, às vezes genéricas aqui em cima, tipo, design elegante, desempenho de alta potência, entrada de fácil atualização, que talvez sejam informações relevantes para uma ou outra situação, tipo entrada de atualização fácil, é legal, você às vezes vai querer trocar memória ou SSD, etc. Então é legal você saber disso. Porém, nesse primeiro momento da escolha, você está interessado em saber o quê? As especificações. Então tem o botãozinho aqui, Spec, ao clicar ele rola para baixo, cai nessa área aqui de especificações, você vai clicar em Veja Mais. Aqui sim ele vai trazer o conjunto completo. Beleza? Então, o que importa nesse primeiro momento? Todos esses modelos, os novos Samsung Book, tá? Por quê? Porque tem os antigos e tem os novos. Aqui na URL da Samsung, olha lá, tá escrito New Samsung Book. Então, esses são os mais recentes. É isso que a gente vai tratar primeiro e depois a gente vai ver os mais antigos. Todos os novos, eles são de código NP550XDA. Sendo que as mudanças entre eles estão no restante do código, ou seja, no final do modelo, que vai mudar essas últimas letrinhas aqui, ó. KU1BR, aquele outro que eu falei aqui, ó, KF2BR, KV3BR e assim por diante, beleza? Então vamos começar do mais poderoso, que é o KU1BR. Esse modelo aqui, o que ele vem? Intel Core i7 1165G7, que no site do Magalu você pode rolar para baixo e achar essa informação. E, conforme eu já estava aqui no site da Samsung, também está escrito aqui, ó, i7 1165G7, beleza? Esse processador aqui, ele já vem com o chip gráfico Intel Iris Xe. Então, você já sabe que é um processador de alto desempenho, é um i7, e também que ele já tem uma placa de vídeo, um chip gráfico aí, que vai te permitir editar imagens e rodar um ou outro joguinho. Além disso, ele tem 8 GB de memória DDR4 e aqui embaixo no armazenamento a gente vê SSD NVMe de 256 GB, beleza? E aqui em cima, conforme eu tinha dito, o Windows 11 Home. Eu não vou falar de todos os notebooks essas especificações, porque conforme eu disse, todos esses primeiros aqui vão estar com Windows 11, todos vão ter display Full HD 15.6 polegadas, então isso é uma característica padrão da série. Depois, a gente vai ter o próximo da lista, que é o XH1BR, que é um mais diferentão. Então, tá aqui no site da Samsung. Nem todos esses produtos da linha Samsung Book você vai encontrar em sites de venda. Às vezes, está disponível em um ou outro site só, mas aqui no site da Samsung também tem o botão de comprar. De qualquer forma, vai ter linkzinho aqui embaixo para você fazer a compra do seu Samsung Book. E aí, fica fácil de você achar, beleza? O XH1BR, vamos clicar aqui em Spec, rodou a tela, está aqui, ó, Veja Mais. O que temos de configuração aqui? O primeiro lá era com i7, esse agora tem Intel Core i5 1135G7, que também tem chip gráfico Intel Iris Xe. Diferenças, do i7 para o i5, você tem, é claro, uma mudança nas especificações e, portanto, também na performance. No caso desse XH1BR aqui, você não precisa se importar muito com a questão disso. Mas daí esse Intel Iris Xe aí, então é um pouquinho mais fraco. Só que o que ele é interessante? Se a gente rola aqui, ó, a gente tem embaixo placa de vídeo NVIDIA GeForce MX 450 com 2 GB de memória GDDR5. Então, esse aqui já é um notebook mais interessante até, porque aquele primeiro a gente tem a Iris Xe, mas essa MX 450, ela tem 2 GB DDR5 dedicada para ela. Então não vai usar a memória principal do sistema e com isso você vai ter mais desempenho, mais performance em aplicativos de imagem, até mesmo para edição de vídeo, né? Nada muito pesado também, né? Você vai editar em 4K, já complica até mesmo para a MX 450 que ela não é a mais adequada, tá? Não é um notebook gamer. Ele é um pouquinho melhor para essa produtividade aí
de design gráfico, por exemplo. E que mais? Temos aqui, rolando também, 8 GB de memória DDR4 e o SSD NVMe de 256. Novamente, esse aparelho também já vem com Windows 11. Na sequência, temos uma subsérie, digamos assim, com muitas variantes, que é a série NP550XDA, traço. Todos eles vão começar com a letra K, seguida da letra H, tá? Então vai ter o KH2BR, KH3BR e assim por diante. E qual que é a boa dessa série aqui? Todos esses que começam com o sufixo aí K e H, eles têm processador Intel Core i5 1135G7, você pode rolar aí no site da Samsung ou mesmo ver ali no Magalu, ó. Todos eles 1135G7, clicando aqui em Spec, de novo 1135G7, KH3 Spec 1135G7, então o processador entre eles não muda. O que acontece? Eles também têm a Intel IDXZ, porque já vem com esse processador. E mais, todos eles vão ter 8 GB DDR4 e vão vir com Windows 11. As diferenças então entre eles, o que é? O armazenamento. Então, se a gente for ver, olha só, o KH2 Spec, veja mais, aqui a gente tem SSD NVMe de 256 GB. Depois, mudando aqui para outra aba, KH3, rolamos aqui em armazenamento, SSD NVMe de 512 GB. Na próxima aba, o KH4. Rolou aqui armazenamento 1 TB, olha só, de HD, Hard Disk Drive. E é um HD de 5.400 RPM. Então, atenção, você vai ter mais espaço de armazenamento, porém, ele é mais lento, o armazenamento. O que é interessante, logo abaixo está escrito Number of SSD Slots, 1. Então, mesmo que ele venha com um HD de 1 TB, você pode atualizar e colocar um SSD, certo? Então, você fica tranquilo nesse sentido. E por fim, nessa última aba aqui, o KH7. Esse daqui temos em armazenamento 256 de SSD NVMe e mais 1 TB de disco rígido. Então esse aqui já é a combinação completa, que aí você não precisa fazer a atualização depois. Então, elucidamos aí essa questão da linha KH. Agora, temos um aparelho que é da linha NP550XDA, mas que é um ponto fora da curva, que é aquele lá que eu falei do modelo com Windows 10. Esse daqui é o KF2BR. O que acontece? O KF2BR, vamos rolar aqui no site do Magalu, especificações. Aqui você pode ver em especificações do processador que ele também tem o i5 1135G7 e que ele também vem com 8 GB de memória RAM. E mais, ele também tem 256 de SSD NVMe. A única diferença então, o que é? Vamos até rolar aqui para cima para vocês verem. Olha aqui, ó. Também é tela Full HD 15.6. A única diferença é o sistema, que é o Windows 10. Então, vale você consultar o preço entre todos esses modelos que você está em dúvida. Por quê? Se às vezes o KF2BR tiver mais barato do que outro de série KH, por ele ter as configurações idênticas, só mudar o sistema, não é um problema você pegar o KF2BR, porque depois você pode fazer o upgrade, entendeu? Até o upgrade para o Windows 11 é gratuito, então nem tem problema nesse sentido. E o que importa é justamente se você vai trabalhar com Windows, ele já vem com Windows. Repare que nenhum desses que eu citei aqui vem com Linux, então são todos notebooks para quem já está habituado com Windows, já está certinho. Agora é o seguinte, a gente está mostrando aqui vários equipamentos da Samsung com vários preços, às vezes você está pensando, nossa, mas está tudo caro. E aí, a gente está mostrando no Magalu aqui, que em geral tem os preços legais, mas se você quer ser alertado de quando esses produtos estão com descontos, que é o melhor preço, que é as melhores condições, cupomzinho no esquema, sabe como que você faz? Você acessa o canal techofertas.com.br que está aparecendo na sua tela, QR Code, aponta a câmera aí que já facilita a sua vida, e aí você pode entrar nos grupos de WhatsApp, de Telegram, também seguir a gente no Instagram
E mais, quero um jeito mais fácil ainda, tem aplicativo até para Android e iOS. Então não vacila, de Samsung Book a Lenovo, Dell, até iPhone, Samsung Galaxy e outros produtos sempre aparece por lá, mas só aparecem quando estão com os preços legais de verdade, beleza? Agora, partindo para outra subsérie aqui, temos os produtos com as letras K e V, tá? Esse aqui é o KV3BR, por exemplo. Toda a série KV, vamos abrir no site da Samsung, aqui ó, KV3BR, especificações, veja mais. Toda a série KV vai ter processador Intel Core i3 1115G4, esse que está aqui, que já tem chip gráfico Intel UHD Graphics, tá aqui embaixo, e também, obviamente, como eu disse, o Windows 11 Home. O único que era exceção era o anterior que eu já falei. Nesse caso aqui, o KV3, ele tem, rolando aqui, 4 GB de memória DDR4, tá? Então, atenção a esse ponto, porque ele tem menos memória e, já adianto aqui, 4 GB de memória é pouco para o Windows 11, tá? Você vai sofrer. Então, consulte o preço, tá? Nesse caso aqui ele está 2.339 nesse momento. Às vezes, vale a pena você investir um pouquinho a mais. Aqui está um de 2.900, 3.600, 3.600, O próximo passo aqui que está com 5.2.900, já é um valor considerável. Mas aí você teve um upgrade de processador, sai do 1.3 vai para 1.5 e sai de 4 GB e vai para 8 GB, tá? Então, às vezes vale a pena você investir um pouquinho a mais para já vir com memória, já vir com um processador mais bacana, porque o processador, por exemplo, você não tem como trocar. Então, atenção a esse detalhe. A memória você pode até fazer o upgrade, tá? Mas se você já quer um desempenho mais consistente, investe um pouquinho mais que você já não tem dor de cabeça. E depois, a gente tem aqui, ó, na próxima aba, o KV4BR. O KV4, conforme eu disse, ele também tem o mesmo i3, a mesma placa de vídeo, mas ele já vem com 8 GB DDR4 e também tem o SSD de 256. Ambos têm o mesmo SSD. O que muda entre eles, então, é a memória, que sai de 4 e vai para 8. Então, atenção nesse detalhe. Por fim, nessa linha mais recente da Samsung Book, temos um aparelho solitário aqui, que é o modelo de código KP3BR. Qual que é a boa desse modelo? O notebook de código KP3BR, você está vendo aqui no site do Magalu, notebook, Samsung Book, você já vai ver que ele tem Intel Celeron, 4 GB de RAM e 256 de SSD, tá? Agora, no site da Samsung, tá aqui KP3BR, spec, temos exatamente o modelo do Celeron que ele tem, que é o Celeron 6305, e vamos ter outras especificações técnicas aqui também. Qual que é o problema desse último aparelho aqui? É legal que ele é barato, né? Tá 1.800, 1.900 aqui, então ele tá com o valor abaixo dos outros. Porém, primeiro, ele só tem 4 GB de RAM, atualizável, beleza. Segundo, ele tem Intel Celeron. O meu único comentário sobre esse produto é o seguinte: não compre, tá? Qualquer notebook com Celeron, não compre. É melhor você sair dos 1.900 e subir para os 2.300 aqui, que em 10 vezes, ó, 10 de 260, o outro 10 de 210. Ah, beleza, é um acréscimo de R$50 na parcela. Só que é R$50 na parcela que vai te poupar muita dor de cabeça. Mesmo que a gente pegue aqui, ó, são configurações similares, tá? Os dois têm 4 GB de RAM e 256 de SSD. Porém, você sair do Celeron e ir para o i3 já vai te dar muita diferença. Acredite em mim. Então, esqueça esse aparelho aqui. Se você vê o KP3BR, fuja dele, ok? Agora, esclarecido aqui a linha nova da Samsung, vamos falar dos mais antigos. Os notebooks da série anterior, para começo de conversa, eles nem estão mais no site oficial da Samsung. Só que eles ainda estão nas lojas, inclusive, conforme você está vendo aqui, está no Magalu. Aqui, o que acontece? A diferença entre essas gerações aqui é que os modelos da geração passada vêm com os seguintes itens. Primeiro, processador Intel Core de 10ª geração, ou então com um Celeron, que também é um modelo mais antigo, que não é o mesmo Celeron da nova geração. Além disso, tela de 15,6 polegadas, mas atenção, é de 15.6, só que a resolução aqui é HD, tá? A versão nova é resolução Full HD. E eles trazem o Windows 10. O Windows 10 a gente já falou aí que não é exatamente um problema, dá para ser atualizado, dá para você trocar à vontade, tá? Agora, essas outras questões você tem que prestar atenção, porque a tela não dá para trocar,
e a resolução HD é bem inferior. E os processadores mais antigos são bons até, tá? Os de 10ª geração aqui, Intel Core i5, show de bola. Agora, no comparativo, obviamente, não vai ser tão bom quanto a nova geração. Então, é uma questão de você comparar e ver. Se tiver com um desconto muito bom a geração antiga, né? Vamos supor, tá com desconto de R$1.000. A mesma configuração, mudou, que daí a nova geração tem uma tela melhor. Mas compensa pagar R$1.000 a mais para ter a tela Full HD e um processador um pouquinho melhor? Não sei. Aí você vai ter que averiguar, tá? Já adianto que se for R$1.000 é muito dinheiro, aí talvez não vai valer. Se for, sei lá, 200, 300 reais, aí você pensa, pô, 200, 300 reais para eu ter uma tela Full HD e um processador melhor, vai de nova geração, beleza? Bom, o que acontece aqui? Os aparelhos antigos, eu vou rolar aqui, ó, eles têm o código iniciado em NP550XCJ, tá? Então, a série anterior era NP550XDA. Então, trocou do XDA para o XCJ. Então, eu sei que é um detalhe muito mínimo, mas é isso aqui que vai identificar a série, tá? NP550 em geral são os Samsung Books, tá? E XDA nova, XCJ antiga. E por fim, a gente vai ter códigos similares aqui, ó, tá vendo? Então, de novo, temos XF1BR, tá? Eu vou até voltar aqui na outra tela. Na nova série é XH1BR e a outra é XF1BR. Então, é uma diferença sutil, mas que na geração anterior eles também tinham, a Samsung tinha um outro método de identificar. Então, o XF1BR, ele era o Samsung Book X40. Então, facilitava de você saber, o X40 é o que tem uma configuração desse jeito. E qual que era o diferencial dessa configuração? Primeiro, ela tinha o i5-10210U, que também tem a Intel UHD Graphics, porém, tinha a GeForce MX 110 com 2 GB de memória dedicada. Legal, né, que tem essa GeForce, porém, aí você tem que considerar muito, porque aqui a gente está falando do notebook de 3.700 da geração anterior e a gente passa aqui para o novo XH1BR, que está 4.000 e que já vem com a MX450, a tela Full HD e o processador da nova geração. Então, é uma diferença brutal, tá entendendo? Fora que o F1BR, que é esse antigo, rolando aqui, a gente descobre que ele tinha 1 TB, porém de HD. Aí é o padrão SATA 3 e 5.400 RPM, né? Já o novo XH1BR, ele tem SSD de 256, e não é no padrão SATA 3, é no padrão NVMe, que é muito mais rápido. Então, sem dúvida alguma, geração nova linha Samsung Book, R$200 a mais, 300 no máximo, tá valendo muito mais a pena, certo? Então aí você já tem uma dica, se você está mirando mais ou menos nesse preço com essa configuração, já vai de nova geração, certo? Na sequência temos um outro equipamento também da geração anterior, agora estou falando tudo da geração antiga. KF1BR, tá? Também conhecido como Samsung Book X30. Esse daqui, ele também tem um processador i5-10210U com a Intel UHD Graphics, 8 GB DDR4, tem aqui tudo igual, e 1 TB de HD. Ou seja, do X30 para o X40, o que mudou? Mudou justamente o processador gráfico, que a gente tem a GeForce no XF1BR, ok? E por fim, temos este último modelo, estou rolando aqui, vamos chegar nas especificações, modelo de código KO2BR, também conhecido como Samsung Book E20. Esse equipamento aqui tem Intel Celeron 5205U, que vem com a Intel UHD Graphics e mais 4 GB de memória DDR4 e 500 GB de HD, que a gente vê aqui que está com preço de R$ 3.068. Esse aqui é um produto que claramente ninguém quer vender. Esse aqui é um produto que é ruim e que está com preço totalmente errado. Então, se o primeiro lá, da geração nova, eu falei para você não pegar porque tinha Celeron e porque também tinha pouca memória, esse aqui você não vai pegar porque ele é Celeron
é um Celeron mais antigo, tem pouca memória e ainda tá caro. Então é todos os motivos que você precisa para você não comprar o produto. Tá pedindo para você não comprar. Fuja desse produto aqui. E aí, quais são as dicas gerais de tudo isso? Muitas informações nesse vídeo, muita coisa. Dica número 1, jamais pegar o Celeron. Aliás, essa é uma dica muito importante para sua vida. Samsung, Lenovo, LG, Dell, escolha qualquer marca que você quiser de notebook. Se tiver Intel Celeron, você não vai comprar, tá? O Intel Celeron é um processador que a última versão deve ter sido, sei lá, de 2016, tá? Então, qualquer coisa que você pegue com o Celeron hoje é um processador que está em 6, 7 anos defasado. O Celeron era bom? Talvez era bom, 6 anos atrás. Hoje, não. Esqueça, tá bom? Então essa é uma dica de vida. Não vale só para Samsung, vale para qualquer marca. Não pegue o Celeron. Dica número 2. Pegue a linha mais recente com Intel de 11ª geração. Você já vai ter maior desempenho, tanto em CPU quanto em GPU, ou seja, melhor desempenho nas tarefas gerais do Windows, quanto também melhor desempenho nos aplicativos de imagem, vídeo e joguinhos, certo? Dica número 3. Se possível, você já pega com 8 GB de RAM e o SSD NVMe. Por que essa dica? Porque você evita de ter que fazer manutenção no notebook, já vem com 8 GB, você não tem que trocar. Tá? No geral, para a maioria das pessoas, 8 GB vai estar bom. De qualquer forma, a gente já viu que todos esses equipamentos têm 2 slots, você pode até colocar mais memória depois se quiser. Mas, se ele já vem com 8 GB, é super legal você colocar mais 8 e virar 16. Se ele vem com 4 GB, você fica com 4 e às vezes mais 8, fica ruim. Aí você de repente vai ter que comprar 2 de 8 para dar os 16. Então, sim, opte já por 8 GB. E opte pelo SSD NVMe, porque isso já vai te dar uma diferença monstra no dia a dia, tá? Já vai estar muito mais rápido os notebooks. Para iniciar o Windows, para iniciar os aplicativos, é muito melhor você já ter o SSD com essa tecnologia. Além disso, você precisa de mais espaço? Depois você coloca seja um SSD SATA ou então um HD com a capacidade que você precisar, 500 GB, 1 TB, você faz a combinação depois. Mas ter o SSD NVMe é sim muito bacana. E dica número 4. Conforme eu citei ao longo do vídeo, repito, é melhor você investir um pouco mais em um modelo mais recente do que você pegar um processador antigo e tela de resolução HD, que aí você não tem como trocar. Então, minha galera, essas daí são as dicas de hoje sobre a linha Samsung Book. Espero ter esclarecido as suas dúvidas. E agora eu quero saber qual que é o seu favorito dessa linha. Deixa aí nos comentários. Se você já tem um equipamento da marca, comenta também para as outras pessoas saberem qual a sua experiência. E se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha. Se você chegou agora aqui e não conhecia o nosso canal, se inscreve e ativa o sininho para receber mais dicas de notebooks e celulares e outras coisas. Eu sou o Fábio Jordan e por hoje acabou. Nos vemos no próximo. Até lá e tchau!